Muitos brasileiros sonham em morar nos Estados Unidos, mas a pergunta é: qual Estados Unidos é o ideal para você? Assim como o Brasil, os Estados Unidos é um país continental, com uma enorme diversidade cultural, política, renda média e custo de vida, saúde, segurança, clima e até mesmo um grau de receptividade para imigrantes. Em um cenário ideal, alguém que se planeja mudar para os Estados Unidos deveria antes buscar conhecer fisicamente os lugares de diferentes regiões do país para conhecer um pouco mais da vivência e da cultura e aí sim tomar uma decisão mais definitiva para se mudar para ela. Até por isso que eu acho que antes de buscar um visto de imigrante para os Estados Unidos, o ideal seria vir com um visto temporário, como o visto de turista, o visto de intercâmbio ou o visto de estudante. Para aí sim, caso você se adapte com um dia a dia americano, buscar formas de se tornar um residente legal aqui nos Estados Unidos. Mas como eu sei que isso nem sempre é possível, pesquisar o máximo que você puder aí mesmo do Brasil sobre as diferentes cidades e estados americanos pode ajudar muito você a filtrar melhor essa decisão. E esse vídeo de hoje é uma ótima forma de você iniciar essa pesquisa. Então aí vai os principais estados que eu acredito serem um dos melhores para brasileiros morarem. Bora pro vídeo. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Bruno e nesse canal falo sobre liberdade e vida nos Estados Unidos. Se você não é inscrito, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Os critérios que eu considerei para a lista que falarei a seguir são os que eu acho que brasileiros mais procuram antes de vir mudar para cá, como segurança, custo e qualidade de vida, qualidade de educação e saúde e regiões que são mais receptivas para imigrantes. A ordem a qual vou falar os estados também não é um ranking. Cada um dos locais citados apresentam pontos positivos e negativos. Aí cabe o gosto pessoal de cada um de vocês e outras pesquisas também para vocês tomarem uma decisão melhor. Então sem mais delongas, bora para a lista. Colorado, também conhecido como The Colorful State, é um estado conhecido pelas suas paisagens maravilhosas, montanhas e talvez uma das regiões mais bonitas do país. Possui um ótimo mercado de trabalho e também bons salários. Por ser um estado muito turístico, principalmente por causa da região de Aspen, é considerado um local bem receptivo para imigrantes. Até por conta disso, possuem leis que facilitam com que imigrantes possam tirar sua habilitação, até mesmo sem documentos americanos. Possui uma ótima qualidade de vida e é considerado um dos estados com a população mais saudável dos Estados Unidos. Apesar de ter um bom salário mínimo, o custo de vida também aqui é alto, então é algo a se considerar. É um estado que em algumas regiões, principalmente perto de algumas grandes cidades, enfrenta certos problemas com criminalidade. E também foi o berço de alguns assassinatos em série famosos, como em Columbine. A altitude também pode ser um problema para alguns. Sintomas como falta de ar e certo nível de tontura são muito comuns para quem não está acostumado a viver próximo a 2.000 metros de altura. Mas nada do que alguns dias de aclimatação não resolvam esse problema. Durante o verão, o clima é muito seco e quente, o que faz com que ocorram algumas queimadas também na região. Segundo da lista, Califórnia, que não podia faltar nessa lista, né? Um dos principais destinos para brasileiros, não só para a imigração, mas também para turismo, além de ter uma das economias mais pujantes do país, muito graças ao Vale do Silício, um polo de tecnologia e berço das principais empresas do setor no mundo. Apresenta uma diversidade cultural e climática gigantesca ao longo de todo o seu estado. Paisagens diversas, desde praia com aquele sol rachando, com aquele friozinho ameno, em regiões um pouco mais altas e com vinícolas famosas como em Napa Valley, ou aquele tradicional inverno americano com direito a snowboard e esqui na famosa Sierra Nevada. Apresenta uma comunidade latina enorme, principalmente mexicana, mas também brasileiros. Porém, regiões muito perto das grandes cidades como Los Angeles, São Francisco e San Diego vêm passando por altíssimas ondas de criminalidade. Algumas cidades lotadas de moradores de rua, usuários de drogas, além de altas tributações e linhas políticas que cada vez mais vêm forçando pessoas a fugirem para os estados vizinhos, principalmente o próximo da lista. Aqui você também consegue tirar a carteira de motorista somente com passaporte brasileiro. Texas, conhecido como o estado da estrela solitária, apesar de possuir um dos menores salários mínimos, também possui um dos custos de vida mais baixos do país. Possui uma economia muito forte, movido principalmente por empresas de tecnologias, algumas das quais vêm fugindo da Califórnia para ter leis regulatórias mais saudáveis, por assim dizer. E também você vai encontrar uma diversidade cultural gigantesca. A cultura mexicana, pela proximidade da fronteira, é muito forte. Mas aqui também você vai encontrar a tradicional cultura country e aquele famoso churrasco texano, além de culturas de vários outros países, principalmente em cidades grandes como Austin. Aqui também você tem praias
que compõem o Golfo do México, muita riqueza histórica e cultural também. Também aqui você verá algumas comunidades brasileiras, embora não sejam tão grandes quanto a de outros estados. Uma coisa que pode assustar muito é a facilidade a qual você é capaz de obter uma arma aqui nesse estado. Aqui você vê pessoas tranquilamente em restaurante, portando armas, em igrejas e tudo mais. Apesar disso, o estado vem encontrando em algumas regiões algumas ondas de criminalidade também. O clima em geral é quente, algumas regiões do estado recebem neve no inverno, mas nada comparado aos estados do norte do país. E algumas vezes o verão pode ser muito intenso. Conhecido como a mãe dos estados. De forma geral, possui um custo de vida muito baixo se comparar com seu salário mínimo, com exceção das cidades mais ao norte do estado, ocasionado pela proximidade da capital americana, Washington, D.C. É um dos estados mais seguros do país, de acordo com o ranking de criminalidade. Possui uma economia forte, impulsionada pelos setores de tecnologia e saúde, e também pela proximidade da capital americana, além de possuir universidades de altíssima qualidade, e uma das mais importantes do país, como a Virginia Tech. Também é conhecido pela sua riqueza histórica. Jamestown, hoje um local histórico na Virgínia, foi o primeiro assentamento inglês aqui na América do Norte. Também é o estado onde nasceu inúmeras das figuras mais importantes do país, como Thomas Jefferson e George Washington. Lá também foi o berço da Declaration of Rights, que precedeu a Declaração da Independência Americana e serviu de base para a lei de outros estados americanos. Aqui você terá um clima bem definido nas 4 estações, e para quem não gosta de frio e neve, provavelmente você vai querer evitar essa região. Paisagens, montanhas e natureza são algo muito marcante aqui. É uma população em geral muito amigável com imigrantes, muito porque recebem estudantes do mundo inteiro nas suas principais universidades. Aqui também você consegue tirar carteira de motorista somente com passaporte. Mas de forma geral, as suas cidades são bem pacatas. Se você está em busca de lugares mais agitados, talvez aqui não seja o seu lugar. Massachusetts, também conhecido como a Velha Colônia, é de longe um dos principais destinos de brasileiros que pretendem morar nos Estados Unidos. Possui um dos melhores índices de ensino do país, além de estar sempre bem ranqueado entre os melhores serviços de saúde. É um estado culturalmente muito rico, local das principais universidades do mundo, como Harvard e o MIT, além de ser um dos estados mais antigos. Até hoje você é capaz de encontrar casas que foram construídas antes do século XVII, principalmente de figuras históricas importantes, além de encontrar muitos museus, teatros, galerias de arte e etc. É um estado relativamente pequeno, então independente de onde você mora, você está no máximo a 2 horas de Boston, que é uma das principais cidades americanas. Você também está relativamente perto de Nova York, 3 a 4 horas de carro no máximo. Um fuso horário de apenas 1 hora, às vezes 2, do Brasil, o que ajuda muito você a conversar com seus familiares. E também, você tem as 4 estações bem definidas, invernos às vezes bem rigorosos. A natureza aqui é muito presente, com muito verde, muitos lagos e algumas montanhas. Aqui também você vai encontrar um dos aluguéis mais caros do país. O serviço aqui também, por conta do salário mínimo elevado, costuma ser muito mais caro do que a média. O estado também possui uma carga tributária estadual acima da média de outros estados. E nunca é demais enfatizar o tanto de brasileiro que tem aqui, a ponto de que muitas vezes você pode passar uma vida morando numa região sem precisar falar uma vírgula de inglês. Aí cabe a cada um julgar se isso é um ponto positivo ou negativo. New Hampshire, também conhecido como o Estado das Montanhas Brancas, é, junto com Massachusetts, um dos estados que compõem a região conhecida como Nova Inglaterra. É também o estado mais seguro de acordo com o ranking de criminalidade dentro do território americano. Apesar de ter um baixo salário mínimo, possui uma das moradias também mais baratas da região, e muito menores que Massachusetts, se compararmos. O que faz com que muitos moradores daqui se mudem para New Hampshire e mantenham seu trabalho aqui em Massachusetts, o que te garante um bom salário e um baixo custo de vida. Isso irá aumentar seu tempo de estrada, mas nada muito absurdo. Aqui você vai encontrar muita vida ao ar livre, paisagens belíssimas, muito conhecida por suas montanhas e lagos. A região de White Mountains, ao norte do estado, é um ponto turístico perfeito durante o inverno. Aqui você não encontra nenhum imposto estadual, nem sobre consumo, nem sobre renda, embora cobrem impostos sobre dividendos e lucros de investimentos. Em geral, as cidades são muito pequenas e com baixa população. A vida lá também é bem pacata. Por ser mais isolado, principalmente nas cidades mais ao norte, possui uma diversidade muito menor e um menor costume com estrangeiros. Mas não é nada demais. Eu já fui para lá algumas vezes e sempre fui muito bem tratado. Mas você pode encontrar muitos problemas se não souber falar inglês.
Flórida, também conhecido como The Sunshine State, e você vai encontrar as praias mais bonitas do país, na minha opinião. E um clima subtropical bem similar ao clima que você está acostumado no Brasil. Não neva lá. Também é bem rico culturalmente, com grande população cubana e brasileira principalmente. Em alguns lugares até mais do que americanos. Por conta disso, a arquitetura e o estilo de vida são bem diferentes do resto do país. Muitos chamam a Flórida do Brasil que deu certo. Vem encontrando alguns problemas de criminalidade, se compararmos a outros estados aqui dessa lista, mas se compararmos ao Brasil ainda é bem seguro. O trânsito é péssimo em algumas horas, principalmente para quem mora afastados de alguns grandes centros, como Orlando e Miami, e principalmente durante época de turismo, que em Orlando é quase o ano inteiro. Por estar em uma região subtropical, além de sua geografia composta de pântanos e regiões muito úmidas, apresenta uma grande quantidade de répteis como jacarés, cobras e crocodilos. Então, se você tem uma certa aversão a esse tipo de bicho, vale considerar isso antes de ir para lá. Também, em certo grau de regularidade, possui um índice maior do que a média nacional de desastres naturais. Tempestades tropicais e furacões são algo relativamente comum na região, principalmente no verão e no outono. Então, no país do seguro, como é os Estados Unidos, aqui você vai precisar de um extra dentro do seu seguro, que é um seguro contra furacões para sua casa. Além disso, também foi o berço da lei SB 1718, criada pelo atual governador e candidato à presidência da República dos Estados Unidos, Ron DeSantis, que tem como propósito combater a descontrolada imigração irregular no estado. Estima-se ter um número próximo de 800 mil pessoas indocumentadas no estado da Flórida. Por conta dessa lei, muitas demissões, principalmente em bares, restaurantes e construções, acabaram ocorrendo contra esses funcionários indocumentados, por conta que as empresas estavam com medo de alguma punição. A lei entrou em vigor em julho, e até onde eu sei, desde então, houve muito medo no início, mas pouco mudou na prática do dia a dia do imigrante que está lá de forma irregular, até por conta da dificuldade de implementar uma lei tão complexa. Houveram alguns imigrantes que acabaram saindo de lá por medo e vieram para estados como Massachusetts e Nova York, mas uma grande parte deles acabaram voltando após verem que no dia a dia pouco mudou. Hawaii, ou Havaí, também conhecido como o Aloha State, é também o 50º e último estado a se tornar oficialmente um estado americano. Algo recente que aconteceu em 1959. É um arquipélago composto de 137 ilhas maravilhosas e que recebe turismo quase que o ano inteiro. É também um estado conhecido por ser bem seguro, um clima bem agradável a muitos para o ano inteiro, um verão em torno de 30 graus, um inverno em torno de 25, ou seja, não é um frio e também não é um calor absurdo, além de uma paisagem paradisíaca, que não precisa nem falar, né? Praias maravilhosas, muita natureza, e ao mesmo tempo apresenta algumas cidades bem grandes como Honolulu. Possui também um salário mínimo de $12 a hora, um dos maiores do país. E é culturalmente um dos estados mais diferentes dos Estados Unidos. A sua população é composta majoritariamente pelos indígenas locais, e a sua língua nativa é muito utilizada lá até hoje. Também, por ser relativamente perto do Oriente, há muitos descendentes de lá morando no Havaí. Então há uma grande diversidade cultural na região. Há também muitos brasileiros lá, e aqui também você pode tirar sua carteira somente com passaporte. Aqui você vai ter uma vida leve e um estilo de vida muito saudável, principalmente composto de atividades ao ar livre. Porém, o custo de vida é muito elevado. Não só aluguel, mas também o consumo básico. Bem provavelmente por questões de logística, porque muita coisa tem que chegar de navio até lá. Então, compras de supermercado, em média, vão ter preços bem maiores do que a média nacional. Aqui também, infelizmente, acontecem muitos desastres naturais. Incêndios são algo que ocorrem com certa frequência, até mesmo pela composição da construção das casas da região. Vimos há pouco tempo o caso de Lahaina, onde várias vidas e propriedades foram perdidas por conta de um incêndio descontrolado na ilha e falhas no sistema de segurança. Outro grande problema que pode ser incômodo para muita gente é a questão do fuso horário. Aqui você está a 6 horas de diferença do horário de Nova York, 7 a 8 horas do horário de Brasília. Então, às vezes, ligações para familiares podem ser muito difíceis de se combinar, e isso para alguns eu sei que é algo muito importante. Bem, essa foi a lista dos principais estados que eu considero bons destinos para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Deixe aí nos comentários se tem algum outro que você considera um estado interessante para se morar. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como esse. Muito obrigado e até mais.